Hello. Hi. How are you? My name is Dr. Tawanda. This is our first lesson. Well, meu nome é Dr. Tawanda. Bem-vindo à primeira aula. Bem, I'm going to speak in Portuguese. Vou falar em português. Na medida que vamos tendo mais aulas, vai diminuindo o português, não é? Este é curso de inglês. Vai criar base de conhecimento da língua inglesa e destina-se aos caros estudantes que tenham pouco domínio da língua inglesa, também a alguns alunos ou estudantes com conhecimento de inglês assimilado há anos atrás e que precisam de uma espécie de reciclagem, não é? Ou que não se sintam confiantes, no sentido de avançar para um nível superior da língua inglesa. Em qualquer dos casos, será importante manter um acompanhamento atento das dificuldades inerentes a cada caso, fomentar o estudo cuidado e contínuo das matérias do curso e a respectiva resolução de exercícios práticos, bem como incentivar regularmente todos os formandos ou todos os estudantes, em especial os que demonstrarem mais dificuldades de progressão. Deve também ter tidas em consideração medidas que gostaria aqui de tranquilizar os estudantes relativamente a possíveis dificuldades que poderão ter ou que eu possa antecipar ou que vão demonstrar ao longo do curso, mesmo para algumas situações que poderá ser frustrante, decorrente da ansiedade exacerbada, né? Em aprender tudo em tão pouco tempo. Nesse sentido, sugiro que os estudantes sejam sensibilizados para a grande diferença entre o português e inglês na forma de estrutura das ideias. Desde logo, então, é na estruturação das frases que reside um dos principais contrastes entre as duas línguas. As maiores dificuldades, neste caso, aparecem quando tentamos traduzir uma estrutura de português para inglês, palavra por palavra. A correlação entre as duas línguas nem sempre ocorre ao nível das palavras, mas sim ao nível de frases. Ora, neste curso, não se espera que os estudantes aprendam a colocar ainda em prática estruturas muito complexas. Não. Além disso, cada língua tem as suas peculiaridades idiomáticas. É preciso, pois, desenvolver uma associação direta entre as ideias e as formas usuais de expressar as ideias a nível da estrutura. Não se trata de aprender um sistema de regras apenas, mas sim de adquirir familiaridade através da nossa memória auditiva com um conjunto de formas e com todas as suas irregularidades. Por exemplo, se uma criança americana ou britânica que logicamente fala inglês fluentemente, ou mesmo alguns países daqui de África, como é o caso de Zimbábue, que aprenderam inglês desde a sua nascença como primeira língua, se lhe for perguntado por que usa o verbo da forma como usa, provavelmente ela ficará perplexa, pois não saberá sequer do que se trata dessa pergunta. É neste domínio intuitivo, automático, inconsciente da estruturação gramatical do idioma que nos permite não apenas falar fluentemente e corretamente, mas também escrever. Quase poderíamos dizer que não é preciso saber por que motivo as estruturas são como são. Muitos estudantes têm perguntado, teacher, por que é assim? Por que essa estrutura é assim?
desde que as formas corretas soem melhor. É o que é mais importante e mais familiar aos ouvidos. Sem muitas vezes questionar, podemos até questionar, mas às vezes temos que aprender a forma correta, não é? No entanto, há que deixar bem claro que alunos, para alunos que, para que tal aconteça no futuro, não é? É preciso alcançar o controlo sobre as estruturas gramaticais básicas da língua o quanto antes. É preciso ter um fundamento, uma base da estrutura gramática, saber como é que a língua funciona. É o primeiro grande passo esse para o processo de aprendizagem, não é? E é fundamental para a competência linguística. É preciso também adquirir um bom controle auditivo intuitivo para que o esforço mental possa concentrar-se nas pequenas coisas que é o vocabulário, as ideias, a criatividade, adotar técnicas de memorização de textos ou diálogos e praticar exaustivamente as estruturas através de exercícios de substituição e repetição que proporcionam normalmente bons resultados num futuro próximo, não é? Portanto, isso terá sequência na implementação e interiorização de novas estruturas através de um esforço criativo e comunicativo, procurando adaptar os elementos da língua estrangeira à nossa própria realidade, usando estruturas corretas para expressar opiniões e apresentar maneiras de pensar, ok? Portanto, transmito essa mensagem para notar que o sistema do ensino baseado em e-learning, como estamos a fazer, comporta algumas limitações. Temos limitações óbvias em termos de contacto com as turmas, não é? E com cada estudante individualmente. Mas temos algumas ferramentas online cujo o uso deve ser explorado ao máximo. Portanto, iremos disponibilizar e algumas fichas também. Atendendo o vosso nível linguístico, que são estudantes do primeiro ano de faculdade e outros que já vinham aprendendo a língua inglesa no ensino básico e no ensino médio. Portanto, algumas dessas sessões serão ministradas essencialmente em português, como estou fazendo, mas com abundantes traduções em paralelo da ocorrência da língua de estudo, que é o inglês, não é? Para criar esse hábito de associação. Okay. A língua inglesa deverá, então, ser introduzida, iremos introduzir a língua inglesa gradualmente e metodicamente também, porque por uma ordem lógica, sempre de acordo, dependendo das aulas planificadas, né? Bem, devo dizer também, irei selecionar alguns vocabulários de forma cuidadosa para poder incorporar e evitar o excessivo sobrecarga aos estudantes, não é? Essa perspectiva irei manter, né? Pacientemente e diligentemente para poder vos conduzir através das matérias e atividades práticas. Bem, ainda no vocabulário, é interessante notar que o controle sobre uma língua depende essencialmente do conhecimento gramatical e talvez 10 a 20% da assimilação ao vocabulário. Deste modo, o que eu quero dizer aqui é que não é prioritário dominar desde cedo grandes quantidades de vocabulário, o qual tende mesmo a ser mais facilmente assimilado à medida que nos familiarizamos, não é, com a própria estrutura gramatical da língua em estudo, que é a língua inglesa. Eu posso dizer que um estudo feito demonstra que 1 milhão de palavras existentes na língua inglesa
É um estudo esse feito pelo Global Language Monitor. 1 milhão, 1 milhão das palavras existentes na língua inglesa, quase que é metade, né? Metade provém proveniência das línguas românicas. Línguas românicas, ou seja, a origem dessas línguas é o latim. Portanto, temos um tronco comum, que é latim. Depois de latim, tem essas línguas românicas, que temos inglês, temos português, e há essa semelhança da língua. Portanto, dito isto, o problema de assimilar vocabulário é mais reduzido neste caso, porque por ser o próprio português uma língua latina, né, é principalmente no vocabulário técnico e científico que aparecem as maiores semelhanças entre as duas línguas, o inglês e o português. Mas também no vocabulário cotidiano encontramos palavras que nos são familiares. Exemplos, por exemplo, posso dar um exemplo como important. Important é a mesma palavra na língua inglesa, é a mesma palavra em português, que é importante. Uma pequena semelhança, uma pequena diferença, não é? Interesting, interessante. Necessário, necessário. Modern, moderno, não é? Dictionary, dicionário. Computer, computador. Student, estudante. Vocabulary, vocabulário. Exam, exame. Supermarket, supermercado, e outras palavras são tão semelhantes como animal, que é a mesma palavra em inglês animal. Hospital, que é a mesma palavra em inglês hospital. E outras que nós iremos aprender. Chamamos dessas palavras cognatos, cognates, não é? São palavras que os portugueses entendem, né? Mesmo sem saber inglês, não é? Contudo, é importante perceber que o vocabulário não se limita a palavras apenas, às palavras. Também devem ser vistas como elementos de vocabulário as expressões idiomáticas. Estamos a falar aqui de idioms, não é? E muitas das frases usadas para expressar ideias comuns em situações no cotidiano, ao nível do vocabulário. Os maiores contrastes aqui entre o inglês e o português e, consequentemente, as maiores dificuldades que os estudantes têm enfrentado ocorrem justamente neste aspecto coloquial de idioms. Não é? Os false friends também, traduzindo literalmente, são amigos falsos. Representa também uma dificuldade peculiar no plano de vocabulário. Os falsos amigos são palavras derivadas do latim que têm a mesma origem e que aparecem em diferentes idiomas, com ortografia semelhante, mas que ao longo dos tempos, né? Ao longo dos tempos acabaram por adquirir significados diferentes. Existe um número razoável de falsos amigos relevantes para a frequência com que ocorrem e com os quais os estudantes deverão, com o tempo, no segmento da sua instrução ou sua aprendizagem linguística, deverão procurar se familiarizar, não é? Bem, vou falar dos objetivos dessa aula.